Queridos irmãos, que sobre todos estejam as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Estamos dando início à nossa lição desse dia, lição de número 10, com o tema a resistência às heresias, às práticas heréticas, né? E os nossos textos bíblicos estão lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. A nossa lição começa assim. Um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. O evangelho é o vinho novo que não cabe em odres velhos. Paulo foi escolhido para esta missão e lutou fortemente com os que queriam judaizar o evangelho. Ele entendeu que o evangelho era algo novo e que continuava, ou seja, que dava continuação à revelação dada aos seus pais, mas que descontinuava o judaísmo. Na primeira lição dessa revista, o tema foi a conversão que mudou a história. E ele mostrava exatamente a que Paulo veio, não é? Chamado por Deus, qual era a sua bandeira, né? Qual era a sua luta a partir daquele momento. A luta anterior era contra aquele que era o Senhor da igreja. Agora ele vai lutar defendendo esse que é o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição nós hoje vamos ver uma ou várias, na verdade, né, das ações de Paulo para defender a igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Diz assim, seguindo, Paulo é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Sua pregação era muito bem definida e ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. Ele diz aqui que Paulo é um misto de evangelista, ou seja, aquele que tem a evangelização na veia, missionário, aquele que não vê dificuldades para anunciar, para ir e anunciar, teólogo, aquele que conhecia as coisas de Deus, as coisas da parte de Deus, e apologista, aquele que defendia, ou que defende, não é? A igreja do Senhor, o Senhor da igreja, enfim. E ele diz aqui, sua pregação era muito bem definida e ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. Hoje veremos o apologista Paulo, aquele que defendia, não é, essa bandeira, a bandeira do Evangelho. Nossa época é de condescendência, ele agora está trazendo para os dias de hoje. O politicamente correto impõe concessões que desbotam, ou seja, que desconfiguram, não é, o Evangelho. É difícil hoje afirmar convicções. Este autor, e ele está falando de si mesmo, aqui o autor da revista, da lição, diz o seguinte, este autor tem lido obras teológicas em que se fala muito do olhar do outro, eufemismo para dizer que a opinião do outro vale tanto quanto a nossa. Se for opinião pessoal, sim, vale mesmo, mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, está torto, está errado. Qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Por isso, é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. Hoje, tudo que se diz, todas as coisas que se fala, tem sempre alguém que fala que é relativo. E uma pergunta que eu acho interessante, se faz assim, relativo a quê? Se as coisas que eu considero relativas for a minha visão pessoal, eu não tenho por que aderir a essa visão. Agora, quando se trata, e nosso caso aqui é tratar do que está na Bíblia, do que é bíblico, aí tudo que for relativo tem que ser relativo à Bíblia. E aí sim, só é válido aquilo que for relativo à Bíblia, na nossa visão de vida. Nós não podemos ficar seguindo, não é, visões pessoais, quer seja de quem quer que seja. Não, precisamos olhar para a Bíblia. Toda a nossa prática de vida tem que estar fundamentada naquilo que é bíblico. E ponto final. Muito bem. O ponto número 1 diz assim, o problema com os judaizantes. Aqui vai tratar dos problemas que Paulo enfrentou com os judeus, aqueles que queriam trazer as práticas judaicas para dentro do Evangelho. E Paulo, não somente as práticas,
mas também as convicções, não é? E Paulo lutou contra isso, por isso ele era também perseguido, né? Diz assim, os judaizantes surgem cedo, lá em Atos capítulo 15, que vai do 1 ao 5, que é quando aquele concílio em Jerusalém. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele, como a gente lê em Atos 15. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica. Insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Fizeram estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. Como eu disse agora há pouco, os judaizantes, eles mesmo tendo sido, digamos, aceito o Senhor Jesus como seu Senhor, eles queriam trazer as práticas, como por exemplo, a circuncisão, eles queriam trazer isso para dentro do Evangelho. E Paulo, a mensagem de Paulo é que Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, não é? As boas novas de Cristo, são suficientes. Não há necessidade de se inserir, vamos dizer, adereços para que ela funcione. Não. A mensagem é suficiente. Cristo é suficiente. Entende? E aí diz assim, Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o Evangelho, porque eles também queriam trazer isso, né? Trazer a lei, introduzir a lei dentro do Evangelho. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Então Paulo defendia isso de forma, porque ele sabia, ele entendia isso como ninguém, não é? Até pela experiência que ele teve com o Senhor. E agora o autor vai trazer isso para os dias de hoje. Ele diz assim, alguns hoje tentam rejudaizar o Evangelho, desde a presença de símbolos judaicos no culto, como a menorá, que é aquele castiçal de 7 braços, a estrela de Davi, que pode ter sido desconhecida a Davi, inclusive, tendo origem, talvez, lá antes, na cabala judaica, e a bandeira de Israel nos templos, até a indumentária como o quipá. Muitos cânticos se baseiam nos salmos, não nos evangelhos ou nas epístolas, e certo tipo de liturgia, como danças, por exemplo, vem mais do templo judaico que das reuniões cristãs que seguiram o modelo da sinagoga, de cânticos e estudo da palavra. Ou seja, nos templos judaicos se tinha essas ações, como a dança, por exemplo. Já na sinagoga eram os cânticos e o estudo da palavra. E as nossas reuniões hoje, conforme ele diz aqui, e é fato, seguem esse padrão, o padrão da sinagoga, com cânticos e o estudo da palavra, a mensagem do Evangelho. Há cristãos, continuando aqui, mais empolgados por Israel que pela igreja. Isto é perigoso. Pode levar a esquecer-se que só há salvação em Jesus e que o verdadeiro povo de Deus é a igreja de Cristo. Maravilha! Deus não tem dois povos. O povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Vou repetir. Deus não tem dois povos. O povo de Deus é aquele que crê em Jesus como Senhor, como dono da igreja e Salvador. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu ou simpatizante do judaísmo ou adepto do judaísmo, não importa. Não crê em Jesus, está perdido. Essa era a mensagem de Paulo e essa tem que ser a nossa mensagem hoje. Não somente para os outros, mas a começar a mensagem para nós mesmos. A mensagem que eu tenho na minha vida não é seguir ritos de quem quer que seja, e sim aquilo que é bíblico, que é da Bíblia, centrado na Bíblia. Muito bem, seguindo aqui. Não podemos, ele diz aqui o autor, não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o Cristo que foi crucificado. Nosso monte é o Calvário, não o Sinai ou o Sião. Somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem pela lei, mas vem pela graça, por meio da fé.
Isto não pode ser esquecido. Existem cristãos hoje que são inimigos da cruz e seu fim é a condenação. Quando ele fala existem cristãos, ele coloca entre aspas, que são pessoas que se dizem cristãos, mas que na verdade as suas práticas não levam em conta o sacrifício da cruz, levam em conta uma série de coisas, como bênçãos, não é? Dar dinheiro para isso, oferta para aquilo, mas que na verdade não levam em conta o sacrifício da cruz, que foi a intervenção de Deus para que a humanidade tivesse agora a sua oportunidade definitiva de se reconectar com o Senhor. E ele diz aqui, existem cristãos que são inimigos da cruz. E aí ele vai dizer o fim. O seu fim é a condenação. Isso é terrível, irmão, isso é terrível. Muito cuidado com as coisas que a gente assiste na televisão. Existem muitas coisas que são aproveitáveis, outras não. Desconsidere, esqueça. Muito bem, o ponto número 2, ele agora vai falar do problema que teve lá na igreja, naquele tempo, lá na igreja primitiva, igreja que muitos dizem voltar à igreja primitiva, só que lá também tinha problemas, e problemas sérios, né? Como hoje temos também. Diz assim, gnosticismo, um movimento esotérico. O gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, pelo conhecimento. Sobrevive ainda hoje no racionalismo cristão. Aqui na Mirandela nós temos um templo ali, escrito ali na frente, racionalismo cristão. E certas instituições secretas e ocultistas. Escritos antigos dão Simão, o mago, como gnóstico. Os irmãos sabem essa história lá de quando ele vê que Pedro impõe as mãos e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, e ele pede para que eles lhe deem também esse poder, para que ele possa impor as mãos e pessoas recebem o Espírito Santo, e Pedro então dá um veredito definitivo a ele. Segundo fontes posteriores, ele se dizia divino e que sua amante era Helena de Troia, reencarnada. Os textos gnósticos são do segundo século de nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo. Olha isso, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa ressurreição. E ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Ainda existe isso hoje, isso está presente, e é preciso termos cuidado, irmãos, porque existem práticas hoje, não é? Práticas religiosas, em que caminham lado a lado com o Evangelho, não em prol do Evangelho, caminham lado a lado para tentar desviar os servos de Deus, os crentes em Cristo, para aqueles que não são tão fortalecidos, desviarem para as suas doutrinas malignas. É preciso termos muito cuidado com isso. Eles não aparecem como sendo como está escrito aqui. Aparecem, afinal de contas, sabe que o inimigo, ele, se possível, ele vai se fazer anjo de luz para enganar aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E aí Paulo vai dizer assim, opondo-se a isto, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Alguns gnósticos eram docéticos, ou seja, do verbo doquem, que significa parecer, porque diziam que Jesus não era carne, apenas parecia. Para João, esta é a afirmação do anticristo. Paulo diz que Jesus veio em carne. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. A mensagem da cruz é central no ensino de Paulo. Ele vê a sabedoria gnóstica como falsa e não se importa com a sabedoria humana. Veja que ele fala aqui que para eles o importante é ter conhecimento. É o que acontece nessa racionalismo cristão, onde eles falam ali, está escrito lá uma frase que é importante ter o conhecimento, é a ciência das coisas, não é? Então isso tudo, irmãos, são práticas como João fala do anticristo, que não é uma pessoa, anticristo é um movimento
como eu te disse, que caminha lado a lado com o Evangelho, com o fim de desviar aqueles que são salvos. Essa é a função do anticristo, que no final virá como alguém, mas por enquanto é só um movimento. Há pouco tempo eu tive uns ensinamentos sobre isso. Muito bem, então eles têm essa mensagem, não é? De que Cristo não veio em corpo, parecia, mas não era. Enfim, tem toda essa mensagem enganosa. E nós temos isso, de vez em quando tem pessoas que visitam nossas portas com mensagens enganosas. Precisamos ter cuidado com isso. Não somente cuidado, mas preparo para enfrentá-los. Bom, aí continuando aqui diz assim, obviamente Paulo não falava do preparo intelectual. Quando ele fala aqui que não levava em conta a sabedoria dos gnósticos, ele não está levando em conta a sabedoria humana. Aliás, ele não está levando a sabedoria intelectual, e sim a humana. Porque Paulo tinha grande capacidade cultural, falava da gnosis e o esoterismo gnóstico, ou seja, da sabedoria humana que era feito de maneira secreta, que é o que significa esoterismo. Ao defender sua autoridade apostólica, criticou a sabedoria que vinha dos sofismas, argumento que parece válido, mas de fato não é verdadeiro. Os gnósticos louvavam a si mesmos por sua sabedoria e Paulo os ironiza. Eles são insensatos. A palavra insensato, ela leva para um sentido mais de pessoas que não agem com a razão, ou seja, um louco, um doido, não é? O apóstolo é duro com eles, ao dizer que a simplicidade do evangelho estava sendo trocada pelo palavrório oco do esoterismo. É uma lição para nós. Só há um Cristo, que é o Cristo crucificado, ressurreto e que está sentado à direita do Pai. O esoterismo é um discurso vazio, não leva a nada a não ser a perdição. Uma mensagem para nós. O ponto de número 3 vai dizer assim, a grande intervenção de Deus na história. Isso aqui é muito interessante, eu vou ler também essa parte toda, porque dispensa até comentários, já que o texto é muito completo. Diz assim, Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus veio no tempo exato, no tempo devido, não é? E a palavra plenitude aqui significa dizer que ele é Senhor do tempo, dos tempos, não é? Ele não somente veio no tempo exato, que é o tempo de Deus, mas também ele é o Senhor dos tempos. Mais tarde alguém dirá que ele é o clímax da revelação, ou seja, o ponto máximo da revelação de Deus. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem a Jesus. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais extraordinária intervenção da história. Por isso, Cristo é tudo em todos. Por isso que Jesus veio na plenitude, porque ele é o Senhor de todas as coisas. É a expressa imagem de Deus, imagem que vem do grego eikon, que significa espelho. Ou seja, olhar para Jesus é ver Deus, não é? Como diz aqui a seguir, Jesus é a face de Deus, vê-lo é ver o Pai. Esta ideia era determinante na pregação, na teologia, no conhecimento que Paulo tinha de Deus. E ele não abria mão disso. Para Paulo, nada era maior que Jesus. Isto era o remédio, o antídoto contra as heresias que ele tanto combatia de forma tenazmente, ou seja, de forma incessante. Qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo, Paulo combatia. Aí agora o autor traz isso para a realidade de hoje. Ele diz assim, as heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Irmão, isso aqui é muito importante da gente prestar atenção. Eu vou ler com bastante calma para que os irmãos entendam isso aqui de maneira entendam bem, né? Entendam bem isso aqui. Diz assim, as heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Presta atenção nisso. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios. Continua presa aos demônios. Continua presa às maldições de palavras, maldições hereditárias. E é preciso uma reza forte ou uma oração. Tem uma pessoa que tem ali uma oração, que é uma oração forte, etc. Vamos lá, etc.
porque Cristo não é o suficiente. Ele diz aqui, é preciso de reza forte, de um guru para quebrar essas maldições. Que tristeza, diz o autor. Um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Ela é nova criatura, mas nada muda. E só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra alguma maldição em sua vida. Irmãos, isso é muito comum hoje em dia. Isso é muito comum nos nossos dias. Pessoas que vivem em busca de pessoas que oram, pessoas que têm oração forte, irmãos que oram aqui, tem uma pessoa que ora ali, eu não vou falar homem ou mulher, mas tem uma pessoa que ora ali e que expulsa demônio, tem outro que ora ali. E só vão crentes nesses lugares? Cadê as pessoas que estão no mundo, que não frequentam esses lugares? Por que elas só vão os crentes? E mais, digo mais, crentes das nossas igrejas batistas, que procuram esses tipos de lugares para receberem bênçãos. Irmão, você é lavado e remido no sangue de Cristo. Eu sei que na nossa igreja, na Centenária, a gente não tem muitas essas práticas, mas existem irmãos nossos que têm essas práticas de buscar lugares onde maldições são quebradas. Irmãos, isso é muito sério. Cristo, o Cristo que nós aceitamos em nossas vidas, o Cristo que nos aceitou, melhor dizendo, como seus servos, Ele é suficiente, Ele nos basta. São heresias, é o que o autor diz aqui, são as heresias dos dias de hoje, as heresias atuais, que mostram um Cristo insuficiente. O Cristo que eu aceito precisa de um guru que tenha uma reza forte, uma oração forte, para que coisas saiam da minha vida. Que é isso? Irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Pode ter certeza. Seguindo aqui. Nesta visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base das heresias. Cristo é algo mais. Ele é a palavra de Deus, o clímax da revelação, a expressa imagem de Deus. Tem um nome sobre todo nome. Vou ler de novo. Cristo é algo mais, ou seja, Cristo é tudo. Ele não é algo mais, ele é tudo. Ele é a palavra de Deus, o clímax da revelação, o ponto alto da revelação de Deus para a humanidade, a expressa imagem de Deus, ou seja, a real imagem de Deus. Quando se olha para Cristo, se vê Deus. Tem um nome que é um nome sobre todo nome. Mas os hereges insistem, Cristo e os dons, Cristo e outra revelação, revelação aqui, revelação ali. Irmãos, isso precisa ser tirado da nossa prática de vida. Eu não sei com quem eu estou falando, mas se você que está me ouvindo, que está me vendo, tem esse tipo de prática, tome cuidado, fuja disso, porque Cristo é suficiente. Aí ele vai dizer aqui, precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. E quando eu falo igreja, não é o templo, vou repetir, quando eu falo igreja, é a congregação, são os irmãos unidos, congregados, ou seja, congregando juntos, não é? A igreja é o templo onde nós nos reunimos, mas a igreja somos nós. Muito bem, Cristo, precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Cristo na vida da igreja. A igreja é dele. Ele a comprou. E aqui vai dizer, pastores e líderes não são os donos da igreja. Apenas tomam conta dela para ele, para Cristo. São trabalhadores de Cristo. Precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muito cântico que fala dos sentimentos do adorador, mas não do adorado. Ou seja, exaltam os sentimentos do adorador, mas não exaltam o adorado, aquele que deve ser adorado. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo
problemático. E eu vou dizer aqui mais, é tudo maldição, é tudo maldito. E ele diz aqui, deve ser repensado, e eu digo com as minhas palavras, deve ser desprezado, deve ser jogado fora. Irmãos, somos a igreja de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Ele nos comprou com seu sangue. Portanto, só a Ele o nosso culto, só a Ele a nossa adoração, só a Ele o nosso louvor, só a Ele a nossa gratidão. E nele tem que estar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus.